Olá a todos, vamos dar início aqui a mais uma aula de cálculo 1. Nessa aula de hoje a gente vai tratar da parte de aplicações da derivada, certo? É, a gente já viu várias formas de derivação de várias funções e hoje a gente vai ver algumas aplicações dessas derivadas. A primeira dela é para valores extremos de funções, seja, vamos definir primeiro o que é um valor extremo, seja f uma função de domínio D. Então f tem um valor máximo no ponto C, se f de x for menor do que f de c para todo x em D. E vai ter um valor mínimo se f de x for maior do que a f de c para todo c. A gente conhece bem essa história de valor máximo e valor mínimo quando a gente estuda funções do segundo grau, né? Nas funções do segundo grau, a gente tem no vértice, o gráfico da minha função do segundo grau tem um vértice. Esse vértice vai ser o valor máximo se a função tiver com cavidade voltada para baixo. E esse vértice vai ter um valor mínimo se a função tiver com a cavidade voltada para cima. A gente viu, por exemplo, calcular as coordenadas do x do vértice, que era menos b sobre 2a, e do y do vértice, que era menos delta sobre 4a. A gente calculou isso quando a gente estava estudando função do segundo grau, onde a função do segundo grau é uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Ela vai ter concavidade voltada para baixo se o a for negativo, concavidade voltada para cima se o a for positivo. Mas agora a gente vai estudar, a ideia é estudar valores extremos para funções quaisquer, não só a função do segundo grau, certo? E para isso a gente vai fazer uso do teorema do valor extremo, que qualquer função f contínua no intervalo fechado, ela vai ter valor extremo. Ela vai atingir um valor tanto máximo quanto um valor mínimo. Isto é, existem x1 e x2, tais que f de x1 vai ser o valor máximo e f de x2 vai ser o valor mínimo. Isso ocorre porque a função, como foi dito, ela está definida no intervalo fechado. Então, por exemplo, se eu tivesse uma função, uma função do primeiro grau mesmo, o gráfico seria uma reta, certo? Mas como ela está definida no intervalo fechado, essa reta tem começo e tem fim. Então, ela vai ter um valor mínimo e ela vai ter um valor máximo, certo? Isso vai acontecer com qualquer função, tá bom? Se eu tenho uma função do segundo grau definida no intervalo fechado, ela também tem início e fim. Então, ela também vai ter valor mínimo e vai ter valor máximo, certo? E onde é que entra a derivada nessa história? A gente vai fazer o chamado teste da derivada primeira. O que é que afirma o teste da derivada primeira? Se uma função f possui valor máximo ou valor mínimo local em um ponto C interior ao seu domínio, e se f' for definido nesse ponto C, então f' de C vai ser zero, ou seja, o ponto onde a derivada da minha função se anula, certo? E esse ponto é denominado ponto crítico, certo? Quando é um ponto crítico, quer dizer o seguinte, quer dizer que ou a minha função tem um valor extremo naquele ponto, ou então a minha função ela tem uma mudança muito brusca de direção, certo? Por que isso acontece? É só você verificar o seguinte, a gente viu que a derivada ela também pode ser entendida como a inclinação da reta tangente à curva num dado ponto. Então, se eu tenho uma inclinação
nesse ponto, a inclinação dessa curva vai ser maior do que zero. A inclinação nesse ponto menor que zero. Mas quando a minha função tem um valor extremo, ou seja, nesse ponto aqui que é o valor mínimo dela, a derivada nesse ponto vai ser a reta tangente nesse ponto vai ser uma reta tangente horizontal. Se a reta tangente é horizontal, quer dizer que a inclinação da minha reta é zero. Mas se a inclinação é zero, quer dizer que a derivada nesse ponto aqui é zero, tá certo? A derivada nesse ponto é zero. A derivada nesse ponto aqui, a derivada está subindo. Então, a derivada nesse ponto aqui é maior que zero. Uma reta crescente. Uma reta decrescente, a derivada é menor que zero, né? Então, a gente pode usar a derivada para verificar se a função está decrescendo, se a função está crescendo, ou se a função está no valor extremo. Mas pode acontecer também o seguinte, da minha função, ao invés de estar crescendo ou decrescendo, ela tem uma mudança brusca de direção, certo? Nesse ponto aqui, a minha derivada não existe, certo? Então, a gente não vai ter nenhum valor mínimo, nenhum valor máximo, certo? Mas eu posso ter um valor bem próximo aqui, onde a derivada vai existir, e vai ser zero, tá bom? Como exemplo, eu peguei aqui a nossa função do segundo grau. Se f é ax ao quadrado mais bx, a derivada de f vai ser, o a é constante, derivada de x ao quadrado 2x, então vai ficar 2ax. O b é constante, a derivada de x é 1. Então vai ficar 2ax mais b. E a derivada de c é zero. Eu quero o ponto onde essa derivada se anula. Então eu tenho 2ax mais b igual a zero. Ou seja, o meu x vai ser menos b dividido por 2a. Nesse ponto eu tenho um ponto chamado ponto crítico, que é justamente o nosso x do vértice, né? Menos b sobre 2a, ou seja, o x do vértice é um ponto de máximo ou de mínimo, dependendo da minha função, dependendo do meu valor de a. Certo? Mas aqui na função do segundo grau, a gente conseguiu verificar que o teste da derivada primeira vale. Então, para verificar se eu tenho um valor extremo num ponto, basta eu calcular a derivada e verificar os pontos onde essa derivada é nula. Se essa derivada existir nesse ponto e for nula, nesse ponto a função tem um ponto crítico. Para definir os extremos absolutos de uma função, o que é que você vai fazer? Você vai calcular o valor de f em todos os pontos críticos que você encontrar e também nas extremidades, certo? A gente está extremos absolutos só vale para funções definidas em intervalos fechados. Então você calcula os valores dos pontos críticos, os valores de f nos pontos críticos e também nas extremidades. Você vai tomar o maior valor deles para ser o valor máximo e o menor deles para ser o valor mínimo absoluto. Outro exemplo aqui, determinar os valores máximos e mínimos absolutos da função f de x igual a 10x vezes 2 menos ln de x. Então, primeiro passo, encontrar os pontos críticos dessa função. Para isso, a gente vai precisar derivar. Derivando essa função, perceba que a gente tem um produto de duas funções de x. Então, faça a primeira, 10x, vezes a derivada desse parênteses aqui. No caso, a derivada de 2 é zero. E a derivada de ln de x, tem um menos, é 1 sobre x. A gente viu que a derivada da ln de x é 1 sobre x. Mais a segunda função, que é 2 menos ln de x, vezes a derivada da primeira função, no caso 10, que vai ficar 10x vezes 1 sobre x, fica 10, como é negativo, menos 10. Mais 2 vezes 10, 20, menos 10 ln de x. Ok? Então, vai ficar aqui 10 menos 10 ln de x
10 vezes 1 menos ln de x. Se f' de x é zero, se f' de x é zero, então quer dizer que 10 vezes 1 menos ln de x é zero. Ou seja, ln de x vai ser igual a 1. Se o ln de x é 1, quer dizer que o meu x é igual a e, porque e elevado a 1, porque aqui eu vou ter o seguinte, quem é o ln? Só lembrando, ln é o log de x na base e. Então, estou dizendo que o log de x na base e é 1. Então, quer dizer que o e elevado a 1 é x, ou seja, x igual a e. Ok? Então, achei o meu ponto crítico. O meu ponto crítico é o ponto x igual a e. Agora, o que é que eu vou fazer? A minha função está definida no intervalo de 1 até e ao quadrado. Certo? Então, eu vou calcular f de 1, f de e, que foi o valor do ponto crítico que eu encontrei, e f de e ao quadrado, que é o valor da outra extremidade. F de 1, quem é a função f? É 10x vezes 2 menos ln de x. Só lembrando que aqui eu vou usar a função. Certo? A função f é 10x vezes 1 menos o ln de x. Quando x for 1, vai ficar 10 vezes 1 vezes 1 menos ln de 1. O ln de 1 é 0. Então, vai ficar 1 menos 0, que dá 1. Então, vai ficar 10. F de E vai ficar 10 vezes E vezes 1 menos o ln de E. O ln de E, a gente viu que é 1. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos 1 dá 0. 10 vezes E vezes 0 dá 0. E por último, f de E ao quadrado vai ficar 10 vezes E ao quadrado vezes 1 menos o ln de E ao quadrado. Que aqui no caso vai ficar 2. Então, vai ficar 10 vezes E ao quadrado vezes 1 menos 2, que vai ficar menos 10 vezes E ao quadrado. Dessa forma, a gente definiu quem é o valor máximo e o valor mínimo da minha função. O valor máximo é 10 e o valor mínimo é menos 10 vezes E ao quadrado. Né? Isso aqui é um valor bem menor do que o zero. Foi encontrado outro valor aqui. Então, o E, apesar de ser um ponto crítico, ele não é um ponto extremo. Certo? Os valores extremos estão no 0, ou no 1, e no E ao quadrado. Ok? Mas a ideia é sempre verificar também nos valores extremos, certo? Nos pontos críticos. Uma outra aplicação do teorema da derivada seria o teorema de Rule. No teorema de Rule tem o seguinte: seja f uma função contínua em todos os pontos do intervalo fechado AB, e f também derivável no interior do intervalo aberto AB. Se eu tiver f de A igual a f de B, então há pelo menos um ponto C pertencente ao intervalo aberto, no qual f' de C é zero. Isso significa o seguinte: perceba que eu tenho a função contínua no intervalo fechado, e eu tenho ainda que f de A é igual a f de B. Então, isso quer dizer o seguinte: em algum ponto, como a minha função é contínua,
ela vai ter que mudar de direção para que eu tenha f de A igual a f de B. Aqui eu tenho f de A e aqui eu tenho f de B. Certo? Então, em algum ponto, a minha função vai ter que mudar de direção. Seja dessa forma, ou mesmo assim, ó. Quando ela muda de direção, ela vai ter um pico. Esse pico pode ser de máximo ou pode ser de mínimo. Tá certo? Então, para que ela tenha dois valores iguais nas extremidades, eu vou ter que ter pelo menos uma mudança de direção. Pode ser que eu tenha várias, tá certo? Mas vou ter pelo menos uma. Então, eu garanto que existe pelo menos um C, onde o f de C é zero, ou seja, onde a minha função muda de direção, onde ela tem um valor extremo, tá certo? Então, o teorema de Rule me fala que eu posso encontrar sempre dentro do intervalo, onde a função muda de valor, um valor onde a minha derivada é nula. O teorema do valor médio é uma extensão do teorema de Rule, e ele fala o seguinte: seja f uma função contínua em todos os pontos do intervalo fechado AB, e também derivável no AB, da mesma forma do teorema de Rule, então há pelo menos um ponto C pertencente a AB, no qual f' de C é f de A, f de B menos f de A dividido por B menos A, ou seja, existe pelo menos um ponto f' de C onde a minha função coincide com a inclinação da reta que passa pelos pontos BF de B e AF de A, certo? Porque lembra o seguinte, eu tenho aqui minha função, qualquer. Digamos que eu tenho aqui o meu valor de A e o meu valor de B. Então, aqui eu tenho o valor da f de A. Então, aqui eu tenho o ponto A, f de A. E aqui eu vou ter também o valor do ponto, seria o ponto B, f de B. Então, se a minha função é contínua dentro desse intervalo AB, e a função está definida nesses pontos, claro, então vai existir um ponto C aqui no meio, entre A e B, certo? Onde o f' de C vai coincidir com a inclinação dessa reta aqui. Ou seja, vai ter algum ponto aqui onde a inclinação da minha reta da minha reta tangente vai ser igual à inclinação da reta que passa pelos pontos AB. Certo? Então, esse seria o teorema do valor médio. Um corolário do teorema do valor médio, ou seja, uma consequência do teorema do valor médio, é a seguinte: se a derivada de uma função for zero em todos os pontos de um intervalo, então a minha função é uma função constante. Ora, se eu tenho f' de x igual a f de b menos f de a, certo? Dividido por b menos a, e isso aqui é zero, quer dizer que para algum x, certo? Vai ter algum x aqui, onde f de a vai ser igual a f de b, certo? E também vai ser igual a f de x, né? Para todo x. Como é para todos os x, então eu terei f de a igual a f de b, que é igual também a f de x, certo? Que vai ser igual a constante. Certo? Isso é um corolário, ou seja, uma consequência do teorema do valor médio. Então, se eu encontro a derivada de uma função igual a zero, é porque
porque essa função é constante. Certo? E um outro corolário desse teorema é o seguinte: se eu tenho duas derivadas, a derivada de duas funções são iguais em cada ponto de um intervalo, então existe uma constante c, tal que f de x vai ser g de x mais c. Para isso, para verificar isso aqui, basta você considerar a função h de x igual a f menos g de x. Você constrói uma nova função, deriva essa função, h' de x vai ser f' de x menos g' de x. Se f e f' e g' são iguais, quer dizer que o h' é zero. Então, como o h' é zero para tudo x, que eu não defini qual era o x aqui, e a minha função h' está definida nesse ponto, quer dizer o quê? Que a função h de x é uma constante. Certo? Isso vai implicar o quê? Que f de x menos g de x vai ser uma constante, ou seja, que a função f vai diferir da função g apenas por essa constante, ou seja, basicamente vai ter a mesma função. E até porque se eu tenho o seguinte, se eu tenho a função f igual a função g mais uma constante, quando eu derivar aqui, derivando f fica f', derivando g fica g', e derivando c fica zero. Então eu fico com f' igual a g'. Tá bom? Então essa é uma outra consequência do teorema do valor médio, o teorema de Rolo. E o próximo corolário é o que a gente até já viu. Se f for contínua e derivável no intervalo, se a derivada dessa função for maior que zero, ela vai ser crescente. E se a derivada dessa função em cada ponto da AB for menor que zero, ela vai ser decrescente. A gente até já verificou isso aqui no gráfico da nossa função inicial, né? Se a derivada é maior que zero, quer dizer que a inclinação é positiva, a função é crescente. Se a derivada é menor que zero, a inclinação é negativa, a função é decrescente. Ok? Então, por exemplo, a gente pode usar esses conceitos para construir o gráfico de uma função ou mesmo verificar o comportamento dessa função. Vou deixar isso para a próxima aula. Mas hoje eu vou ver outra consequência do teorema do valor médio, do teorema de Rolo, que é a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital tem o seguinte: se eu tenho que f de a igual a g de a, que é igual a zero, e se f e g são funções deriváveis em um intervalo aberto i contendo a, e onde a minha g' de x é diferente de zero, então eu tenho que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a a, vai ser igual ao limite das derivadas dessas funções. Perceba que aqui eu tenho aquela situação do zero sobre zero. Certo? Eu não tenho como fazer esse limite de forma direta. Então a regra de L'Hopital me dá uma ferramenta para calcular esse limite sem precisar de grandes manobras, digamos assim, para encontrar o valor do meu limite. Basta uma derivada simples. Por exemplo, esse limite aqui, limite de x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4. Uma maneira de eu fazer ele seria fatorando o denominador. X ao quadrado menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2. Aqui em cima x mais 2. Então esse limite aqui, quando x tende a 2, vai ficar, dá para ir embora x mais 2 com x mais 2,
fica 1 dividido por x menos 2, que ainda não dá para calcular esse limite de forma direta, né? Quando x for tender a 2, isso aqui pode... isso aqui vai para... a parte de baixo vai para 0. Isso aqui vai para infinito, né? Melhor ainda, se o x for maior do que o 2, vai para mais infinito, né? Ou seja, se x tende a 2 pela direita, se x tender a 2 pela esquerda, vai para menos infinito. Certo? Eu posso fazer também esse problema usando a regra do L'Hopital. Quando x tende a 2, de x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4. Isso aqui vai ser igual ao limite. Derive isso aqui, derivando x mais 2, fica 1. Derivando x ao quadrado menos 4, fica 2x quando x tende a 2. Ok? E esse limite aqui, perceba que aqui a gente consegue calcular ele mais fácil e ele é 1/4. Bom, o limite é 1/4. Ok? E a gente pode calcular vários outros limites. Na verdade aqui ele não está calculado. Ó, por exemplo, o limite de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado. Derivo. Derivando essa função, derivando o limite quando x tende a 0. Derivando o cosseno é menos o seno. Como tem um menos aqui, fica seno de x positivo. Derivando x ao quadrado fica 2x. Então isso aqui é 1 meio. Tiro 2 para fora do limite. Do limite quando x tende a 0. Do seno de x sobre x. E a gente viu que esse limite aqui é 1. Então aqui vai ficar 1 meio. Se eu for calcular direto, ó, quando x tende a 0, esse cosseno vai para 1. Então fica 1 menos 1. 1 menos 1 fica 0. E aqui embaixo fica 0 ao quadrado. Certo? Então, eu consigo calcular o meu limite de forma bem mais rápida, usando a regra de L'Hopital. E essa regra ela se estende não só para as formas indeterminadas da forma 0 por 0. Eu posso usar também nas formas indeterminadas da forma infinito dividido por infinito, 0 vezes infinito e infinito menos infinito. Tá bom? Basta para isso você transformar num caso 0 sobre 0. Por exemplo, e elevado a x dividido por x ao quadrado. Aqui eu tenho o quê? Quando x tende a infinito. Limite de e elevado a x dividido por x ao quadrado. Aqui eu derivo. Derivando e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivando x ao quadrado, 2x, quando x tende ao infinito. Perceba que aqui eu ainda não consigo calcular. Eu chego no mesmo problema. Então, o que é que eu faço? Derivo de novo. Derivando e elevado a x, é elevado a x de novo. Quando x tende a infinito. E derivando 2x fica 2. Aqui eu não posso derivar de novo, porque se eu derivar aqui de novo, encontro zero. Não posso fazer, não posso chegar nesse tipo de situação. Mas aqui, quando o x for para infinito, e elevado a x também vai para infinito. Então, esse é o resultado do meu limite. Mas se eu fosse calcular direto, aqui ia para infinito, aqui ia para infinito também, né?
Vamos mais um exemplo. Limite de x vezes o ln de x, quando o x tende a zero por valores positivos. Por que eu estou pegando valores positivos? Porque o ln de x só está definido para valores positivos, tá bom? Quando o x tender a zero, o x vai zero, mas o ln de x vai para infinito. Então aqui eu tenho a situação zero vezes infinito. Então, como é que eu vou usar a regra de L'Hopital aqui? Isso aqui é o limite, quando x tende a zero. Eu posso dizer que isso aqui é limite do ln de x dividido por 1 sobre x. Eu passo esse 1 sobre x na forma de fração. Se eu multiplicar de volta, fica x vezes ln de x, né? Aí aqui eu aplico a regra de L'Hopital. Vai ficar o limite, quando x tende a zero, derivando ln de x é 1 sobre x. E derivando 1 sobre x, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Que vai ficar limite, quando x tende a zero, de menos x, porque vai passar o x ao quadrado para cima, dividido por x, com menos aqui, que vai ser zero, né? Porque os valores são positivos. Certo? E não importava o lado, quando x for para zero, x vai para zero. Então esse limite é zero. Apesar de eu ter zero vezes infinito, o zero aqui vai prevalecer, digamos assim. Ok? Mais um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo da forma infinito menos infinito, né? Se a gente pegar 1 dividido por zero, dá infinito, ou vai para infinito. E 1 sobre o seno também. Mas eu quero transformar isso aqui na forma de L'Hopital. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? MMC aqui, limite quando x tende a zero. O MMC aqui é x vezes o seno de x. E aqui vai ficar seno de x menos x. Perceba que aqui, quando x for para zero, o seno de zero é zero. Aqui vai para zero, então aqui em cima vai ficar zero e aqui embaixo vai ficar zero também. Então eu posso derivar isso aqui agora. Usando a regra de L'Hopital. Derivada do seno. Cosseno de x. Derivada de x é 1. Derivando aqui embaixo, vai ficar x vezes o cosseno de x, que é a derivada a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda, que é o seno de x, vezes a derivada da primeira, que é 1. Então, eis aqui a nossa derivada quando o x for para zero. Quando o x for para zero, aqui vai ficar 1. 1 menos 1, 0. Aqui vai ficar 0 e 0. Então, ainda não resolve. Então, o que é que eu tenho que fazer? Derivo de novo. Limite quando x tende a 0. Derivando o cosseno agora, fica menos o seno. Derivando x cosseno agora, vai ficar menos x vezes o seno, que é x vezes a derivada do cosseno, mais cosseno vezes a derivada de x, que é 1, então vai ficar cosseno x, mais a derivada do seno, que é cosseno de x de novo. Quando x for para zero, a parte de cima vai zerar, porque o seno de zero é zero, mas aqui embaixo eu vou ficar com o cosseno de x mais o cosseno de x, que é 2. Então, vai ficar 0 sobre 2, que é 0, né? Então, o nosso limite é igual a 0. Ok? Tudo isso usando a chamada regra de L'Hopital. Então, essas são algumas das aplicações da derivada. No nossa próxima aula, eu vou continuar falando de aplicações de derivada.
e vou falar mais um pouco dessa parte que a gente viu, onde a cada derivada tem valores extremos, valores crescente e decrescente. Vamos usar esses valores para construir gráfico de funções, tá bom? Ou seja, vamos usar a derivada para construir o gráfico de algumas funções, ok? Então, por hoje é isso. E espero que esteja tudo bem com vocês e até a nossa próxima aula.